Olá! Então hoje nós vamos iniciar a série Desmistificando a Reposição Hormonal. A gente vem pagando um pato de décadas atrás, principalmente as mulheres. Elas eram tratadas na menopausa como histéricas em clínica psiquiatra e até mesmo com tratamento de choque. Então, a gente vem pagando esse pato ao longo dos anos. E isso pouco se fala porque era tido como algo que tinha que ser calado para que ninguém ficasse sabendo na sociedade, porque querendo ou não, era excluída da sociedade as mulheres histéricas, as mulheres, por exemplo, que não podiam falar para os seus maridos porque a infertilidade deixava a mulher sendo menos útil, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da cascata hormonal para você entender um pouquinho como faz essa reposição. Nós temos dois tipos, os sintéticos, que são aqueles anticoncepcionais, que são produzidos em indústrias farmacêuticas, que não parece com o meu idêntico, ele é sintético. E a gente tem o bioidêntico, ou isomolecular, que se parece com o seu natural. Então, o seu corpo entende que tá ok para você. E quebrar esse mito que é cancerígeno. A gente começa a entender que o hormônio, geralmente quando ele vai caindo no nosso organismo com o passar do tempo, a gente vai sofrendo com isso. Tanto que a mulher perde um pouquinho o sentido da vida, o homem também. Nós temos a questão da menopausa, né, que é crítico para a mulher, do ressecamento, da falta de libido. A gente começa a ver os cânceres aparecerem mais depois dos 40 anos, então a gente entende que tudo isso tem uma correlação. Então, se tudo isso acontece depois dos 40, a gente entende que até onde a gente tem um pico hormonal bom, ele é protetivo, sim. Então, nós vamos começar com acetil-CoA dentro do organismo, esqualeno, que produz o colesterol. E toda a cascata hormonal vai vir desse colesterol. Então, a gente tem que diminuir o triglicerídeo, e tem que aumentar a gordura boa, que é o HDL. Geralmente, né, o óleo de coco, o ômega 3, a gente melhora esse HDL para produzir colesterol bom. E desse colesterol, a gente parte aí uma subdivisão da progesterona, que é o hormônio principal da mulher, não que os homens não tenham, todos nós temos todos esses hormônios. O que vai diferenciar o homem da mulher é justamente a quantidade deles no seu organismo. Então a gente vem com a progesterona, a gente produz os corticosteroides, que tem o mineralocorticoide, que é aldosterona, que é quem organiza o nosso equilíbrio mineral, por exemplo, organiza a saída de sódio, a saída de potássio. Então, geralmente, uma mulher com baixa testosterona, ela tem uma retenção muito grande hídrica. Ela tem mais celulite, ela tem mais cansaço, porque tem dificuldade de produzir quem faz esse balanceamento de minerais. E a gente tem o glicocorticoesteroides, que a gente vai falar do cortisol. Então, quando a gente pensa em cortisol, que é o hormônio que dá a vitalidade, é aquele luta e fuga, que dá o pico pela manhã e cai um pouquinho à noite para você dormir e se regenerar, a gente tem da produção da progesterona. Então, tudo isso é uma orquestra, tudo isso precisa estar funcionando em perfeito estado. E aí a gente vai pensar, uma baixa progesterona, a gente tem um útero também que sofre, que não segura o endométrio, e aí quando a pessoa vai menstruar, ela menstrua em forma de coágulos, porque a progesterona é um cimento que segura o endométrio. E aí se eu menstruo com alto fluxo, eu diminuo a ferritina. E se eu diminuo a ferritina, eu diminuo também a produção de T3 lá da minha tireoide, porque a minha tireoide é ferro dependente. Então, eu estou baixando ferritina com alto fluxo menstrual, eu também estou baixando a produção do T3, que o T3 eu falo que é a bateria do meu organismo. É quem me dá vitalidade para continuar meu desempenho durante toda a vida. Então, a gente tem que entender que tudo isso está interligado. Partindo para o outro lado, a gente tem a produção de DHEA, dihidroepitoandrosterona, que é esse nomão aí, que é um hormônio que é precursor da testosterona, que é um hormônio muito importante para
cérebro, coração e músculos. Então, eu tenho isso daí, uma energia depositada no meu, na minha vitalidade, na minha força, na minha vontade de viver, cardioprotetor. Ele também me dá desempenho emocional, desempenho de criatividade. E aí a gente pensa, quando isso daqui, a testosterona, ela vai desempenhar esses grandes papéis e depois ela vai também ser transformada em estradiol e estriol, que na verdade são os principais hormônios femininos, tá? Então toda mulher também tem testosterona para produzir estradiol e estriol, que a mulher que tem estradiol a gente chama da mulher que tá tudo bem. É a mulher que não quer guerra com ninguém. O estradiol dela tem que estar em equilíbrio. Por isso a testosterona dela também tem que estar boa. Então, a gente entende que tudo tem que estar lá presente em equilíbrio. E também o homem vai fazer esse papel, né? Ele é em grande parte testosterona dependente e ele também vai ir para essa via aqui do estradiol e estriol. Só que o estradiol, ele tem uma produção de estrona. Quando ele é metabolizado em estrona, e quando ele está muito em excesso, a falta de equilíbrio produz mais estrona. E essa estrona é nosso hormônio do mal, né? Vamos pensar assim. Ele está muito relacionado a cânceres, tá? A predisposição a câncer. Então, a gente tem que equilibrar, ver a causa desse problema para a gente não transformar tanto em estrona. Isso serve para os dois lados. Tá? Então, a gente também tem uma via da testosterona que é produzir o DHT, que é a dihidrotestosterona, que é uma testosterona 5 vezes mais potente. E não é porque ela é 5 vezes mais potente que ela é melhor, não. Quando ela tem muita produção, a gente começa a ver o problema aí de queda de cabelo, as alopécias androgenéticas, a gente vê a retenção daquela gordura abdominal, aumento de próstata, a gente tem problemas aí também relacionados a cânceres, né? Então a gente tem que organizar para que também não produza tanto de hidrotestosterona. E a gente também tem a via que vem para a produção de estradiol, por isso que a gente tem um equilíbrio, né? E aí, quando a gente também produz muito estradiol, o homem tem aí crescimento da mama, tem a falta de vitalidade, não tem o desejo de estar no próprio corpo, porque é realmente um hormônio em excesso mais para a mulher do que para o homem. Mas se, por exemplo, o homem toma testosterona injetável, com certeza ele vai produzir muito estradiol. E isso para ele está sendo ruim. Por quê? Se ele produz muito estradiol, o efeito da testosterona está indo ao contrário ao que ele queria, né? Então, a gente tem duas enzimas, né? A 5-alfa-redutase, que a gente faz a testosterona virar em DHT, e temos a aromatase, que faz a testosterona virar estradiol. Então, geralmente, a gente tem como bloquear de forma medicamentosa tanto essa enzima quanto essa enzima, para a gente deixar aumentado no organismo a testosterona, que é quem eu quero, né? Só que, o que adianta eu bloquear se eu não tô sabendo a causa? Geralmente, a causa é pela boca, que eu faço o meu intestino sofrer, e esse intestino, ele vai infiltrar, ele vai prejudicar primeiramente útero, ovário e testículo. Então, a causa começa pela boca, que vai prejudicar toda a minha flora intestinal, invadindo os meus órgãos vitais, né? Eu falo a parte aí que me dá disposição vital, que são os meus hormônios que eu preciso para ter o meu desempenho durante toda a minha vida. Então, se eu bloqueio a aromatase ou a alfa-redutase, eu tenho um bloqueio, eu tenho um excesso aí do que eu preciso, porém, eu posso estar prejudicando toda a minha cascata. E aí tem a questão de quem faz aí o uso de anticoncepcional por muito tempo. A gente entende que esse anticoncepcional por muito tempo, eu nem consigo falar dessa cascata para vocês, porque de fato o anticoncepcional bloqueia toda a orquestra e a produção fica toda defeituosa. Então por isso que a gente tem que rever aí junto com um profissional que te acompanha sobre o uso desse anticoncepcional, né? Como que a gente faz outras vias para que a gente consiga deixar tudo fluindo naturalmente.